O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, e ele realizou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina e ilumina. Podemos sentar um pouquinho, filhos amados? Hoje eu acolho os irmãos que vêm rezar conosco, das outras comunidades, nossos visitantes, você que está vindo celebrar, você que está hoje pela primeira vez na nossa igreja, seja bem-vindo. Acolho os irmãos que acompanham essa Santa Missa pelas redes sociais, também o Ministério de Música da Comunidade Católica Shalom, as pessoas que hoje vão fazer a sua consagração a Nossa Senhora, o Júquere que está nos animando na liturgia, muito obrigado. Você que vem celebrar com a gente, nossos amados diáconos, Osmar e José Augusto, e também as pessoas que vêm hoje especialmente pelo dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, domingo, sempre a liturgia dominical, mas no caso de hoje, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a liturgia cede espaço para a liturgia mariana, porque nós celebramos a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Essa imagenzinha pequenina, Aparecida no Rio Paraíba há mais de 300 anos, 1717, essa aqui, desse tamanho, essa aqui é uma imagem facsímile, né? É a imagem da imagem real, original que apareceu no Rio. No ano de 1717, um contexto do Brasil de um monte de privações, numa comunidade do interior de São Paulo, de uma comunidade de pessoas oprimidas, pessoas pobres. 3 pescadores pobres vão para o rio trazer o sustento para sua família, lançam a rede e pegam uma imagenzinha quebrada na rede. Eles reconhecem que é Nossa Senhora da Conceição, só que Nossa Senhora da Conceição deveria ser uma imagenzinha branca, europeia, e essa estava toda preta, porque ele estava dentro do lodo do rio. Depois eles lançam a rede e encontram a cabeça da imagem, né? Só por isso já é um milagre, nessa coincidência, que não é coincidência, é uma providência. Leva essa imagenzinha para casa, um dos pescadores fica com ela em casa, cuida dela, cola a cabecinha no corpo da imagem. Depois de uns 30 anos, ele dá a imagem de presente para um dos filhos dele. E esse filho faz um pequeno oratório, e aquela comunidade começa a rezar naquele pequeno oratório em honra a Nossa Senhora, e milagres e graças começam a acontecer. Eles pedem por aquela comunidade, pedem pelas pessoas doentes,
pedem pelas famílias que têm dificuldade e começam a acontecer graças. Depois eles erguem uma pequenina capela. Quem já esteve em Aparecida do Norte, levanta a mãozinha para ver. Olha que gentarada, que bênção. E na Basílica Velha, quem já foi na Basílica Velha, aquela do lado de lá da passarela, olha só, aquela basílica vai abrigar a Nossa Senhora Aparecida. E depois de muito tempo, de muita oração, de muitas graças, começa a se construir o Santuário de Aparecida do Norte, que hoje é o maior templo mariano do mundo, e é o segundo maior templo católico do mundo, só perde para a Basílica de São Pedro, em Roma. Veja, e começa com uma imagenzinha como essa, encontrada no Rio, no interior, numa cidade pobre, num lugar menos provável. São os sinais de Deus. E aí a gente traz todos esses sinais de Deus para a liturgia desse domingo de Nossa Senhora Aparecida, e vamos encontrar a primeira leitura do livro de Esther. E aí eu tenho dito, sempre nós precisamos ler o Antigo Testamento da Sagrada Escritura, entendendo que o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada é como se fosse um farol apontando para o Novo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós temos que deixar que o Antigo Testamento ilumine o Novo Testamento. Nós cantamos um hino antiguíssimo na igreja que diz: o antigo deu ao novo, o antigo deu ao novo seu lugar. O Antigo Testamento dá ao novo seu lugar. Nós temos a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, quando diz no Evangelho, ele fala: eu não vim para abolir a lei, abolir o Antigo Testamento, vim para dar pleno cumprimento. O antigo deu ao novo seu lugar. A rainha Esther, da primeira leitura, uma rainha de origem judia, ela é do povo de Deus, da descendência abraâmica, dos judeus, dos hebreus. E esse povo havia sido escravizado. Agora eles estavam saindo do exílio da Babilônia, e os persas haviam tirado o povo, estavam tirando o povo do exílio da Babilônia. Então eles estavam na Pérsia. O grande rei persa, o Xerxes, tinha muitas esposas, e uma delas era a Esther, e ele ainda não sabia que ela era de origem judia. Havia uns conflitos lá no reino, muitos conflitos, né? E um dos ministros do grande rei havia convencido esse rei, por causa de uns conflitos que tinha lá. Esse ministro não gostava muito do povo judeu, porque o povo judeu era meio disperso, não queria ficar ali trabalhando, servindo os persas. Muitos se dispersaram. Ele convenceu o rei a decretar a morte de todos os judeus, de todos. E aí, quando Esther soube disso, que todo o povo dela ia morrer, ela sendo rainha, ela decidiu arriscar a vida dela para interceder pelo povo. E ela foi entrar nos aposentos reais do rei, na sala do rei, mesmo sem ter sido convidada. Se arrumou todinha, fez um crediário na Renner, comprou um vestidão de rainha bonito, foi lá na lojinha do Boticário, botou um perfuminho, falou com uma amiga dela, aquela consultora da Mary Kay, fez umas maquiagens, se maquiou, falou com a Joana fez lá umas maquiagenzinhas nela, e ela chegou no Palácio Real e entrou, arriscando a vida, porque quando se entra na sala do rei sem ser convidado, é como se fosse uma invasão. Ele pode fazer com o dedinho assim e mandar arrancar a cabeça fora. Só que quando ela chegou, olha o que diz o texto da leitura de Esther. Quando a Esther chegou, filhos amados, ao ver a rainha Esther, o rei olhou para ela com agrado, toda arrumadinha,
vestidinho da Renner, maquiadinha, e estendeu para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O cetro de ouro, como se fosse um bastão, um cajado que o rei tem, o cetro do rei, ele estendeu na direção de Esther. Ela encontrou agrado diante do rei. O rei se agradou quando viu aquela bela mulher chegando, sua esposa, e estendeu o cetro num sentido de acolhida. Ele poderia tê-la rejeitado, ela entrou sem ser convidada, mas ele a acolhe. E quando ele acolhe Esther, essa que é a personificação de Maria, olha o que o rei diz para Esther. Ele diz assim: o que me pedes, Esther? O que queres que eu te faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ele te seria concedido. Você lembra dessa frase em algum outro momento do texto do Evangelho? Lembra de alguém que tenha dito para alguém: ainda que você pedir a metade do meu reino, eu vou te dar? Herodes diz para Herodíades, a filha da esposa do Herodes, entra também no Novo Testamento, já entra na presença do rei, dança, o rei Herodes fala para ela isso que o grande rei Xerxes falou para Esther. O rei Herodes diz: ainda que você peça o que você quiser, eu te darei. E a Herodíades, uma mulher má, o que ela pediu? A cabeça de João Batista. Agora nós estamos aqui diante de Esther, e o que Esther pede para o grande rei? E Esther diz para o rei assim: ó Senhor, se eu encontrei graça diante de ti, ó rei, eu te peço pela minha vida. Se eu encontrei graça diante de ti. Você lembra quando o anjo Gabriel vai anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Jesus? O que o anjo Gabriel diz para Maria? Ave Maria, cheia de graça. Agora nós estamos com Esther diante do rei, e Esther diz: ó rei, se eu encontrei graça diante de ti, eu te peço pela minha vida. E aí Esther, sabendo que todo o povo dela está debaixo de um decreto de morte, todos serão mortos, ela disse: te peço pela minha vida, e eis, meu rei, o meu pedido, e também te peço pela vida do meu povo, eis o que desejo. Esther se arrisca, ela arrisca a própria vida, entrando sem ser convidada diante do rei, e daí só então é que ela se identifica, ela vai dizer para ele da sua origem, ela vai dizer que ela é da origem do povo de Deus, e ela diz: te peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Ela vai interceder por aqueles que estão debaixo de uma condenação de morte, um decreto, serão todos mortos. Como a gente cantou no Salmo, filhos, tão belamente, olha o que acontece: escutai minha filha, olhai e ouvi isso, o rei se encante com vossa beleza, o grande rei se encante com vossa beleza, majestosa princesa real vem chegando, vestida com ricos brocados de ouro, em vestes vistosas ao rei se dirige, as virgens amigas lhe formam cortejo, entre cantos de festa com grande alegria, ingressam então no palácio real. Esther vai interceder pelo povo, ela está antecipando aquilo que vai acontecer com Maria, que vai ser a grande intercessora, e que vai interceder para que venha a vida. Nós saltamos do livro do Antigo Testamento de Esther, e vamos para o último livro do Novo Testamento, Apocalipse. João, filhos queridos, está escrevendo o Apocalipse, exilado na ilha de Patmos. João, que aqui aos pés da cruz, recebeu do Senhor Jesus Maria por mãe. Filho, esta é tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. E João cuidou de Maria, até que ela foi assunta ao céu. Agora João está exilado na ilha de Patmos, escrevendo o livro do Apocalipse, rezando, e o Senhor Deus dá para ele essa visão. Eis que no céu aparece um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Essa mulher é quem, filhos queridos do meu coração? Maria, mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. De manhã a gente falava assim, né? A lua, ela é um satélite, ela não é uma estrela, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de quem? A lua? Do sol, ela reflete a luz do sol. Maria está com os pés sobre a lua, mas ela está revestida de sol. Uma mulher revestida de luz, ela está refletindo a luz do grande sol nascente que é Jesus Cristo. Ela reflete a luz do Senhor.
Maria, a luz de Maria Maria não tem a luz é do Senhor. Maria é uma criatura escolhida por Deus para ser a mãe do seu Senhor, mas ela está lá no céu refletindo a luz desse grande Deus, do grande Rei. E quando Maria está refletindo a luz do céu, ela deu à luz o menino, e quando ela dá à luz o menino, o dragão começa a perseguir aquela mulher que tinha acabado de dar à luz. A serpente vomita como que rios de água atrás daquela mulher, mas aquela mulher protege aquela criança, não deixa que o dragão destrua a criança. Esse dragão, filhos, que ataca a mulher revestida de sol, essa mulher que é a mãe da igreja, que dá origem à igreja, todos os ataques que a igreja sofre ao longo desses 2000 anos de cristianismo, do dragão feroz, furioso, que quer destruir, mas é protegida, a igreja é protegida por essa mãe intercessora. Como na primeira mulher, muito antes de Esther, no Antigo Testamento, na origem, a Eva, veio o pecado, é atado, nós somos atados no pecado, por esta mulher Maria, que vem séculos depois, é desatado do nosso pecado. Nós celebramos aqui toda quarta-feira Nossa Senhora desatadora dos nós, e ela protege. O dragão tenta atacar, tenta pegar o menino, tenta destruir a igreja, vai atrás dessa mulher perseguindo, mas ela protege a igreja, essa grande mulher intercessora. Nós chegamos no texto do Evangelho, filhos queridos, de João. No Evangelho de João, essa mulher Maria está num casamento, junto com o seu filho Jesus. Casamento, filhos queridos, Jesus vai realizar lá o seu primeiro sinal. Casamento é um âmbito familiar, é lugar da nossa casa, da nossa família. E casamento, quem é casado, levanta a mãozinha para ver. Casado, casada. Casamento é ou não é lugar de milagre? Padre, olha para nós, está aí, padre, é milagre, hein, padre? Olha, é milagre nós está aí. Tocando o barco, tocando a vida, é só por Deus, padre, é milagre. Por isso Jesus lá nesse casamento vai realizar o seu sinal. Mas olha que interessante, essa mulher do Antigo Testamento, a Esther, que prefigura a presença de Maria, essa mulher do último livro do Novo Testamento, do Apocalipse, que está no céu refletindo a luz do sol nascente, que é Jesus Cristo, protegendo a igreja, aqui no livro do Evangelho, mais uma vez ela vai interceder por aquele casamento, por aquela família que a convidou para o casamento. Quem é que percebe que falta vinho naquele casamento, filhos amados? Maria percebeu, porque ela está lá cuidando. Mas por que ela está cuidando? Porque ela foi convidada para estar naquele casamento. Ela está lá cuidando do casamento, ela nota, faltou vinho. Quando falta vinho na Sagrada Escritura, o vinho é esse símbolo da alegria. Nós já conversamos sobre isso aqui em outro momento, né? Tanto que o Senhor Jesus, quando vai consagrar, consagra o vinho. É o vinho para trazer a salvação, é o vinho da alegria, é o vinho novo. Aquele vinho faltou, é quando no casamento falta um pouquinho do diálogo, um pouquinho do amor, um pouquinho do entendimento, quando sobram discussões, quando sobram amarguras. Mas Maria estava lá, assim como Esther intercedeu por aquele povo de Deus, assim como Maria protege a igreja, não deixa que o dragão devore, agora está aqui Maria intercedendo por aquele casal. E ela chama logo Jesus e fala, eles não têm mais vinho. Jesus diz, não é minha hora ainda. Só que Maria sabe muito bem quem é o seu filho. E daí ela dá a grande missão dela, acontece aí nesse casamento. Ela fala para as pessoas que estão ali, fazei tudo o que ele vos disser. A grande direção de Maria é apontar para Jesus. A grande direção de Maria é refletir o sol nascente, que é Jesus. Agora a grande direção de Maria é interceder por seu povo. Fazei tudo o que ele vos disser. Estão aí 6 talhas de pedra colocada para purificação. Jesus pede que eles as encham. E o que eles fazem, filhos amados? Eles vão e enchem quantas das 6 talhas? Quantas que eles encheram? Todas as 6. E encheram até a boca. Filhos queridos, no dia em que nós celebramos
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Nossa Senhora protetora das criancinhas, nós temos essa lição para nós levarmos para a nossa vida. Jesus Cristo fez o milagre naquele casamento, transformou a água em vinho naquele casamento, porque as pessoas que estavam lá servindo, trabalhando, encheram as talhas até a boca. De onde vem para a gente uma grande lição? Há uma parte que depende de Jesus, o milagre. Quando a gente diz, padre, estamos juntos, casados há 70 anos, é um grande milagre. Sim, é um milagre, mas é porque você manteve ao longo desses anos as talhas cheias de água. Nosso Senhor Jesus Cristo faz o milagre dele, transforma em vinho, mas você precisa fazer a sua parte, encher as talhas de água. Veja, filhos queridos do meu coração, nós somos nessa noite, nessa Santa Missa, convidados a refletir, porque naquele casamento, onde Jesus fez o sinal, estavam Jesus e Maria, mas eles não estavam lá de penetras, eles só estavam lá porque eles foram o quê? O padre vai ler o texto do Evangelho, para não restar nenhuma dúvida. Naquele tempo, capítulo 2 de João, naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, e também Jesus e seus discípulos haviam sido convidados. Eles estavam lá porque eles foram convidados, filhos amados. Nós temos convidado Jesus e Maria para estar na nossa casa, temos convidado Jesus e Maria para fazer parte do nosso casamento, das nossas relações, das nossas amizades, do nosso trabalho, do nosso grupo de jovens, do nosso grupo de igreja, da nossa missão, da nossa vocação, a gente chama Jesus e Maria para estar conosco. Nós entendemos que Jesus e Maria devem ser convidados. Nós temos dentro da nossa casa sinais que lembram a nossa fé. Nós temos dentro da nossa casa um oratório, temos lá uma imagenzinha, temos lá um local para a gente, temos momento de oração. A gente consegue manter as talhas cheias para que Jesus transforme em vinho? Você tem feito a sua parte? Há um santo da igreja que diz que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse da gente, rezar como se tudo dependesse de Deus, é manter as talhas cheias. É aquele cuidadinho que a gente tem com a nossa esposa, cuidadinho com o nosso esposo, cuidadinho com os filhos, respeito aos pais, vamos mantendo as talhas cheias. É quando nós nos reunimos ao redor da mesa para a nossa refeição e pedimos que Deus abençoe a nossa refeição. É quando nós nos amamos e respeitamos, deu alguma rusga, nós já vamos corrigir aquilo, já vamos conversar sobre aquilo e resolver. Isso é manter as talhas cheias de água, para que quando faltar o vinhozinho, o Senhor Jesus possa ter o que transformar. Agora isso depende da gente, e não pode ser mal feito, ou feito com negligência. Eles encheram as 6 talhas, e encheram até a boca, tudo que dependia deles, eles fizeram. Tudo que dependia. E aí o mestre de cerimônias chama o noivo. O mestre de cerimônias não é do povo de Deus, ele não entende o que está acontecendo, ele não conhece de Deus nada, ele não sabe de onde que veio aquele vinho, como que surgiu. Ele diz, não sei, mas ele percebe que uma graça aconteceu ali, algo de extraordinário. E daí ele diz para o noivo, todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando estão todos embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse vinho melhor guardado até agora, esse vinho novo é o Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o vinho novo que vem nos trazer redenção, salvação, vida nova no céu. E aí, filhos amados, para que a gente leve para casa, nesse dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, essa grande lição que a mãezinha nos dá: fazei tudo o que Ele vos disser. Nós temos ouvido Jesus, colocado os ensinamentos de Jesus em prática. Jesus e Maria estavam convidados naquele casamento, Maria intercedeu, Jesus realizou o milagre. Temos trazido Jesus e Maria para dentro da nossa casa? Temos nos esforçado para manter as talhas cheias de água? Temos dado para a nossa casa direção? Eu estou lembrando agora de uma coisa que eu falei na missa da manhã. Essa semana eu vi um videozinho lá na internet de uma delegada que combate crimes da internet. E ela dizia, era no meio da semana, ela dizia assim, eu republiquei, um monte de gente viu lá. Ela dizia assim, no domingo, que é hoje, muitos pais, achando que vão fazer bem para os seus filhos, porque domingo é dia das crianças. Quem deu presente para alguma criancinha hoje? Levanta a mãozinha. Quem deu algum presentinho para alguma criancinha? Olha,
Que bom. Eu não dei ainda, porque não fui ver meu sobrinho, mas quando eu for, vou ser obrigado a levar uma coisinha. Tio, cadê meu presentinho? Ela dizia assim, a delegada: muitos pais, achando que vão fazer bem para os filhos, vão dar, nesse dia 12 de outubro, um celular para as suas criancinhas pequeninas. E daí ela dizia: eles não sabem o mal que estão fazendo, dando essa arma para as suas crianças. Ela fazia uma reflexão que é mais ou menos assim: eu e você que somos adultos, temos o nosso celular. A gente recebe ou não recebe um montão de porcarias todos os dias ali? Recebe ou não recebe? Eu e você somos adultos, nós temos discernimento para ver que aquilo ali é coisa ruim. Agora, quando você coloca um celular na mão do seu filho, ele vai receber e vai ter acesso às mesmas coisas. As mesmas coisas. O algoritmo que joga essas porcarias para você, vai jogar porcaria no celular do teu filho e da tua filhinha também. Só que ele é uma criança, ela é uma criança, não tem o discernimento que você tem. E você, mesmo tendo discernimento, muitas vezes cede e ainda consome aquele conteúdo errado. Quanto mais o teu filho e a tua filha, que não tem a mesma experiência de vida que você. Então, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar as talhas cheias de água, são esses cuidados que temos que ter, essas direções que precisamos ter. É o cuidado de cada dia, a talhinha cheia de cada dia, para que Jesus faça o milagre dele. Eu e você, filhos, precisamos fazer a nossa parte. Eu e você precisamos encher a talhinha cheia d'água, deixar com a aguinha, para que Jesus faça o milagre. Esses sinais todos que vão acontecendo ao longo de toda a história do cristianismo, né? Uma rainha Esther que intercede por seu povo, uma Maria que aparece no céu revestida de sol, uma Maria que aparece numa cidadezinha do interior de São Paulo. Um sinal como esse, filhos, onde ao redor dela as pessoas vão rezar. Eu pedi para você levantar a mão, quem já foi lá, quantas pessoas aqui da nossa igreja, Sagrados Corações em Barreiros, vamos estatisticamente transformar isso numa estatística no Brasil todo, quantas pessoas já estiveram em Aparecida, o tanto que mudou a aparição dessa mãezinha para a autoestima do povo brasileiro, quanto se reza diante de Nossa Senhora, pedindo pelos nossos governantes, pedindo pelo nosso povo, quantas bênçãos já foram derramadas. Tudo isso é sinal, filho querido. E aí a gente entende um pouquinho, quando aqueles nossos irmãozinhos que ficam fundando igrejas aí, todo ano, se autodeclarando pastores, se autodeclarando bispos, se autodeclarando apóstolos, como que eles têm essa dificuldade para entender toda a origem da fé, a intercessão de Nossa Senhora. Não foram estudar, não fazem teologia, não conseguem entender que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, ficam se perdendo aí, ficam fazendo essas tolices de intolerância religiosa, de entrar na casa, quebrar a imagem, como entraram ali na nossa igreja, você sabe, né? Arrebentaram o vidrinho ali, para tentar ir no sacrário, essas coisas que são inaceitáveis, mas que começam a ser compreensíveis, quando a gente vê que ainda hoje, muitas pessoas não conseguem ler o Antigo Testamento, apontando para o Novo, para entender que o Antigo deu ao Novo seu lugar, para entender que o vinho novo é Jesus, para entender que Maria está revestida de sol, porque ela reflete o brilho do Senhor Jesus. Que eu e você, filhos queridos, iluminados e recebendo a intercessão e a proteção da mãezinha de Deus, caminhemos para esse mundo novo, para esse mundo de paz, para esse mundo de comunhão e de unidade que o Senhor quer, e que a gente entenda os sinais do céu. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.